Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma, abraçados e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, esse fogão, som do tom de pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Se o deles é chique, lança pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe, o som do repique, peço que amplifique, toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras da sua companhia, muito espaço, passo pro seu caminho, atitude, papo, rap, pesadão, dialeto, repique, como raio de giz, como imperatriz, amizades e nome da fé. Esse fogão, som do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar. Utilizando o telefone, não achei o chat aqui. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma, abraçados e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, esse fogão.
som do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão, dão. Sou pesadão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão, pesadão, dão. Pesadão, dão. Se o deles é chique, lança pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe, o som do repique, peço que amplifique, toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras da sua companhia, muito fácil, passo no seu caminho, atitude, papo, rap, pesadão, dialeto, repique, como raio de giz, Isa, como imperatriz, amizades e ela, vamos de fé. Bizi Falcão, som do bonde, 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 pesadão. Sou pesadão, pesadão, dão. Sou pesadão, pesadão, dão. Sou pesadão, pesadão, dão. Sou pesadão, pesadão, dão. Bora começar, gente? Tudo ok aí, né? Pessoal, boa tarde a todos presentes nessa quarta live do Projeto Lugar de Mulher, onde ela quiser, do IFMG Campus Bambuí. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Essa é a live de tema de Boa com Meu Corpo, Construindo Minha Autoconfiança, e ela encerra o nosso ciclo de lives introdutórias sobre as nossas 3 frentes de trabalho que o projeto, juntamente com o coletivo Maria Maria, pretendemos desenvolver em 2020 e 2021. Mas as nossas lutas continuam. A partir de semana que vem, a gente começa a trabalhar com a nossa campanha contra o assédio. Então, todas e todos estão convidadíssimos para virem para o fronte, para esse assunto delicado. Então, eu queria lembrar para vocês que estão participando que, se quiserem ter o certificado dessa live, é só preencher um formulário que está disponível aí no chat, que vai estar disponível, eu creio que daqui a pouquinho. E todos os certificados das lives vão ser produzidos a partir de agora. Então, para quem participou das outras, tudo vai chegar juntinho. Tudo bem? Então, sem mais delongas, eu convido a todos para ficarem até o final, que está incrível, e a gente tem uma surpresinha muito carinhosa preparada para todo mundo, lá no finalzinho. Então, vamos começar a nossa reflexão de hoje, né, gente? E eu gostaria de convidar a vocês que pensassem cuidadosamente na seguinte questão: quem é a representação da beleza para você? É provável que a maioria de nós vai seguir pelo caminho, a beleza tem tipos, então depende. Mas pode ser também que a gente já visualize uma silhueta de características físicas muito específicas, ou ainda é provável que alguns de nós já personifique a beleza, e provavelmente vai ser uma figura feminina, uma figura midiática, moldon high-tech, modelo ocidental, magra, clara e alta, Miss Beleza Universal, parafraseando aí Doralice. Mas, de toda forma, gente, todos esses 3 pensamentos anteriores, inclusive a minha pergunta sobre representação, elas se encaixam no que muitos especialistas chamam de ditadura da beleza. E ditadura, sim, porque sobram mecanismos, gente, de autoritários que valorizam ou desvalorizam a imagem. E a imagem corporal, é claro, é um dos construtores da nossa autoestima, né? E ela é influenciada por uma série de fatores, por exemplo, históricos, os temporais, os culturais, os sociais, individuais, biológicos, religiosos e mais, né? O padrão de beleza, ele modifica ao longo da história. Embora nós, né,
continuemos, ao longo da história, reféns desses costumes que ditam o que é belo e o que não é belo. Então, gente, a beleza, ela tem sido muito associada à simetria. Então, é muito razoável a gente pensar que a beleza é inatingível, já que nenhum olho, nenhuma mão, um pé, nenhum lado de um órgão do nosso corpo é exatamente igual ao outro. O fato é que cada vez mais pessoas fazem usos das diversas soluções milagrosas apresentadas pela indústria da beleza. E o Brasil é o quarto mercado mundial da indústria da beleza. E, pasmem, o Brasil é líder no ranking mundial de realização de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, ultrapassando os Estados Unidos. Enquanto isso, gente, o transtorno depressivo é a segunda maior causa de incapacitação entre jovens e adultos. E o suicídio cresceu 60% nos últimos tempos. Em 2030, a depressão será a doença mais comum no mundo. Mas aí você deve estar se perguntando, como que a busca pelo padrão estético e o suicídio, por exemplo, se relacionam? Os estudos apontam que existe uma alta correlação entre pessoas que buscam cirurgias plásticas e depressão. E mostram que essas mudanças causadas pelas cirurgias e pelos procedimentos, muitas vezes, ficam no plano físico e não necessariamente atingem o plano emocional. Então, gente, todos esses dados que eu citei para vocês, eu retirei da Associação Nacional de Cirurgiões Plásticos e de um artigo de 2016, feito por pesquisadores da UFG, cujo link também vai ficar disponível aí no chat para vocês. Então, nessa live, a gente vai fazer um recorte, viu, gente, sobre essas generalidades que envolvem a admiração de si mesmo, a admiração do seu próprio corpo. E, infelizmente, a gente não vai conseguir abarcar todas as especificidades que o tema propõe. De toda forma, a gente levanta aqui um questionamento para todas vocês, e que tem a ver com aquela pergunta que eu fiz lá no começo da minha fala, sobre quem é a representação da beleza para você. É provável que poucas de nós, ou ninguém, quando eu perguntei sobre isso, tenha pensado ou refletido assertivamente em, poxa, a beleza sou eu. Então, para a gente conversar mais sobre o corpo e a mente nesse processo que é a construção da autoconfiança, eu quero chamar duas mulheres maravilhosas, que é a professora de Educação Física, Regiane Maria Soares Ramos, que é coordenadora de esportes e lazer lá do IFMG Campus Bambuí, que vai começar a nossa conversa, e também quero convidar a psicóloga do IFMG Campus Bambuí, a Nádia Alvim Mufato Silveira, que irá conversar com a gente na sequência. Então, meninas, boa tarde, sejam bem-vindas, obrigada. E boa tarde. Boa tarde. O espaço é seu, fiquem à vontade. Boa tarde, pessoal. Clarice, Nádia, fiquem à vontade, tá? Se quiserem fazer algum comentário, pontuar alguma coisa, tá bom? E o pessoal que tiverem perguntas pode estar mandando aí pelo chat, tá bom? E aí depois, se der tempo, a gente vai tentar estar respondendo tudo direitinho, tá? Então, como, né, já foi muito bem introduzido e, né, já fomos apresentados, eu vou tentar falar devagar. Tem muitas outras questões sobre o corpo, né? A pessoal da educação física trabalha muito o corpo, só que hoje a gente vai falar de um ponto específico, né, de um tema específico, que é como, então, eu construo minha autoconfiança corporal, tá? A gente está, né, em constante, expostos constantemente, né, a propagandas de televisão, rede social, filmes, enfim, que propagam um ideal de aparência, né? É importante a gente ter essas duas palavrinhas, ideal de aparência, né? Ideal de aparência e beleza que não, né, não corresponde ao que a gente vê diante do espelho, né?
e isso acaba gerando alguns conflitos. Então, como que a gente lida com esses conflitos, né? Como não se deixar influenciar por essas imagens ou por essas mídias, tá? Então, primeira coisa, o que é autoconfiança corporal, né? Como que a gente pode estar melhorando essa autoconfiança corporal? E se você consegue dizer o que faz com que sua autoconfiança corporal seja mais ou menos positiva. Então, hoje vai ser de muita reflexão que a gente vai falar aqui, né? Eu espero que todos vocês consigam, né, entender muito bem o que a gente está falando aqui, para a gente refletir e depois tentar colocar em prática, e para que a gente seja multiplicadores do que, né, nós vamos conversar aqui, tá? Então, o que é autoconfiança corporal, né? Refere-se à segurança que as pessoas possuem com relação à sua aparência. Então, eu sou seguro, né? Eu me sinto bem do jeito que eu sou, né? Com o meu próprio corpo. Né? E mais, né? Como que essa segurança se revela no comportamento cotidiano de cada um, tá? Então, para a gente melhor entender a autoconfiança, eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? Para vocês. Então, você se sente bem diante do espelho? Você se sente feliz diante do espelho, né? Você gosta da sua própria aparência? Você se sente confortável com o seu corpo? Se sente seguro para usar roupas, qualquer roupa, a roupa que você quiser, né? Então, eu não vou dar muito tempo para vocês pensarem, tá? Mas se você respondeu que sim, ótimo, você está com uma autoconfiança muito boa. Agora, se respondeu não, né, para a maioria das questões, ou conhece alguém que você já respondeu que não, né, então, essa live de hoje é para vocês, tá? Que responderam não, ou que alguma dessas questões, né, responderam não, ou alguém que vocês conhecem, tá? Vamos tentar, então, refletir um pouquinho sobre o que é esse ideal de aparência, tá? E como que ela influencia na nossa autoconfiança corporal, né, das pessoas. Então, pessoal, primeira coisa, então, o que é ideal de aparência, tá? Então, é a maneira como a nossa cultura diz ser a aparência ideal, né? Em certo momento da história. Então, neste momento da história, o ideal de aparência é um. Mas lá na época dos nossos avós era um, lá na época dos nossos pais eram outros, né? E estão por vir outros ideais de aparência também. Né? Mas no momento existe um, e que, né, culturalmente a gente acaba adotando isso, né? Em menos ou mais intensidade. Eu acredito que neste momento da história, né, está sendo mais imposto, porque a gente tem aí as tecnologias que estão influenciando, né? Ou tomando um espaço cada vez maior. Então, como que a cultura diz que a pessoa deve se parecer, né? Então, ela padroniza as pessoas. Existe uma padronização a partir da determinação de um formato de corpo, né? Que é considerado perfeito. Então, antigamente, né, nós temos já vários padrões de corpos, né? Agora, o atual é qual, né? Vamos pensar, o que é o ideal dessa vez, né? Então, a gente tem um tipo de cabelo específico, um tipo de corte específico, roupas, acessórios da moda, mas nessa época agora, né, nesse momento que nós estamos, 2020, o corpo está sendo também muito mais visado, né, que existe um ideal de aparência também para o seu corpo, né, qual que é o mais aceitável. Claro que isso sempre existiu lá, as modelos, né, mas hoje em dia até as modelos não estão podendo ser como era antes, né? Então, está sendo aí está tendo um ideal de aparência mais forte agora, tá? E como vocês, né, como eu já comentei, ele muda, né? Esse ideal de aparência está sempre mudando. Então, significa que o conceito de bonito, né, ou charmoso, ou bonita e charmosa, né, estão variando aí de acordo com o tempo, né? Inclusive de acordo com o tempo, com a época, com o país, né, e com a cultura, tá? Então, o nosso ideal de aparência do Brasil, eu acredito que seja um pouco diferente do ideal de aparência na Europa, e por aí vai, né? Sem contar a cultura de outros países, né, que também influenciam muito, religião, né? Então, existe uma pressão social para que as pessoas estejam adequadas a esse ideal de aparência, né, de acordo com a época. E de onde que vem essa pressão, né? Várias fontes. Então, a gente tem da sociedade, né, da família, dos amigos, dos colegas, né, da escola,
não da escola em si, mas dos colegas da escola, tá? E das mídias, né? E que mídias são essas? A gente está falando não só das redes sociais, né? A gente também está falando da televisão, da propaganda, do filme, uma novela, tá? Então, na maioria das vezes, essas mídias influenciam e fazem, né, nos influenciam e fazem com que, né, a nossa autoconfiança corporal seja deixada aí de lado, né? E aí desperta aquela sensação, assim, né? Nossa, eu não sou bonita, não sou atraente, não sou ideal, né? Suficiente. Será que eu tô tão, né? Sou um ET, né? Por que eu não sou assim, tá? E aí, será que, então, se a gente for pensar, assim, o que está sendo veiculado, né, na mídia, será que isso é verdadeiro, né? Então, algumas pessoas precisam de parar um pouquinho e pensar, né, será que isso é verdadeiro? Só que nem sempre a gente está preparado para pensar sobre isso, né? Tão forte como vem para a gente isso, né, o tempo todo. Então, será que isso representa a realidade, né? Um pouquinho complicado isso mesmo. Então, é aí, né, que entra a manipulação das mídias, tá, gente? Então, a gente tem mídias profissionais com várias técnicas, né, de retoques, de iluminação, existe toda uma equipe, né, que produz aquela pessoa para determinada novela, filme, propaganda, né, foto. E aí, é importante a gente, então, refletir sobre isso, né? Será que isso é verdadeiro ou não, né? É claro que existe uma manipulação, só que às vezes a pessoa está tão mergulhada naquilo que quer ser igual, ela não consegue perceber isso, né? Então, não se dê, o recado que eu tenho para vocês é assim, não se deixe influenciar pelo ideal de aparência, né? Ela não representa a verdade. Só que só isso não basta, né? Só isso não basta, né? Nós somos pessoas comuns, né? Então, nós não podemos nos comparar com essas imagens das mídias profissionais. É injusto, né? Chega a ser injusto, né? E como que essas mídias, elas são tão profissionais, né, que elas nos manipulam mesmo, né? Então, na verdade, o que eles querem? Eles querem nos manipular para vender produtos, né? Bens, serviços e produtos, né? Então, não é real isso. Tem algum... eu quero que você, né, se sinta bem, se sinta feliz, né? Pode ser até essa a justificativa deles, mas não, tem sempre um fundo financeiro por trás disso, né? Quer que você compre, né? É o lucro que está aí por trás, né? E uma pessoa que está triste, né, com sua própria imagem, né, com o seu corpo, ela vai consumir isso, sim, tá? Consegue ser manipulada por isso, né? Então, ela está com a autoestima baixa, está triste, e aí elas começam a se comparar, né? E consomem esses produtos, né, serviços oferecidos. Só que aí, né, os resultados não são, né, como os esperados, muitas vezes, né? E aí, quando não dá certo, eu acho que ela se sente pior ainda, né? Porque além de estar triste, com a autoestima baixa, ela se sente enganada, né? Esse sentimento de estar enganado, né? E que não existe, então, uma solução, né? A frustração é muito grande. E a gente acaba adoecendo as pessoas, né? Mais, talvez, inclusive. Então, a gente tem que ter uma atenção, né, sobre esse ideal de aparência, principalmente com os nossos jovens, né, e porque esse ideal está sempre em constante mudança, né, eu estou aqui hoje querendo que, né, eu seja loira, né, estou loira, mas amanhã pode ser que a moda está ditando que o ruivo, né, é mais bonito, né, então vou acabar fazendo isso. Não, eu gosto, né, dessa cor de cabelo, não estou fazendo porque parece com tal fulano, né? É uma cor que eu gosto. Enfim, não estou falando que a gente não possa, gente, fazer as mudanças que a gente queira. Claro que a gente pode, mas a gente tem que tomar muito cuidado com algumas propagandas que são veiculadas, coisas que não são atingíveis, né? A gente tudo tem que ponderar muito bem, né? E, né, é importante a gente comentar também que nós somos seres totalmente diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a biologia, né? A individualidade biológica, nós somos completamente diferentes, nós não existe ninguém igual a você, a não ser que seja um gêmeo, né, univitelino, mas mesmo assim, né, nós aqui somos todos muito diferentes, a genética que entra aí, né? Então,
Algumas coisas são inatingíveis mesmo, porque você é assim, né? E aí a gente precisa de valorizar cada um de nós, né? Nenhum ser é igual ao outro, então se valorize, né? E aí uma das formas, então, da gente aumentar, né, melhorar essa nossa autoconfiança corporal, né, que é por isso que eu estou aqui também, é para falar da atividade física, né, do exercício físico, do esporte, de como é importante a gente estar procurando esse tipo de atividade, porque ela contribui muito, né, então como que ela contribui, né? À medida que a gente vai ganhando resistência, força, né, mesmo que seja mínima, né, com atividades pequenas, a gente já se sente um pouco melhor, sabe? Já com uma energia renovada para fazer as nossas atividades. Então, a gente tem aí, principalmente quando a gente faz exercícios aeróbicos, né? Então, por exemplo, caminhada, corrida, bicicleta, né? Atividades ao ar livre. Todas essas atividades, elas liberam hormônios, né? Que a gente chama de hormônios da felicidade. E aí, que são as endorfinas, né? E elas atuam diretamente aí na sensação de bem-estar, né, reduz esse estresse, às vezes a pessoa está muito estressada também, ajuda a reduzir o estresse, porque quando a gente está estressada, a gente libera um outro hormônio, que é o cortisol, né, que é chamado hormônio do estresse, então o exercício físico tem esse poder de fazer esse equilíbrio, né, gente, é qualquer atividade, as pessoas têm, não, mas eu não sei, eu não gosto, né, eu entendo perfeitamente, eu não tenho tempo, claro, mas uma outra possibilidade, né, além de ter um exercício físico regular, né, são os momentos de lazer, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos momentos de lazer. Então, o que é lazer? É um momento que você tem do dia em que você está livre das suas obrigações. Né? Então, você não trabalha, você não estuda, aquele tempo em que você não está trabalhando, não está estudando, não está, né, não tem obrigações religiosas, tá? Então, tudo que você, terminei todas as minhas obrigações, aí agora eu tenho tempo livre, né? O que eu vou fazer nesse tempo livre? Exatamente, o que você vai fazer? Não fiquem nas redes sociais, porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um tempinho é mexer no celular, né? Acessar as redes. Então, essa ociosidade ou esse tempo, né, que você tem livre, procure fazer uma outra coisa que você goste. Então, a gente chama isso de um lazer produtivo, tá? Então, ler livro é um lazer produtivo, faz parte do lazer. Leia um livro, coisas interessantes, né? Existem tantos romances, né, de épocas passadas e que não saem de moda, né? Nós temos aí também, sei o que você gosta de fazer, costurar, né, bordar, jardinagem, pintar. Eu gosto de, sei lá, brincar com minha filha, né? Procure fazer essas outras coisas que te deem prazer, né? Você acaba também liberando endorfinas nesses momentos em que você está satisfeito com o que você está fazendo, né? Eu gosto de me maquiar, eu gosto de ficar fazendo maquiagem. Faça isso mesmo, tá? Quer postar nas redes sociais? Posta. Mas não fique se comparando com as outras pessoas, né? Às vezes você fala assim, não, eu vou fazer atividade física para poder ficar igual fulana. Calma, gente, não é bem assim, né? Não dá para atingir aquele mesmo padrão, às vezes, né? Então, você acaba machucando o seu corpo, machucando o seu organismo, prejudicando a sua saúde, né? Para poder atingir esse ideal de aparência do momento. Então, assim, se você diminui o seu tempo, né, nas redes sociais, né? Consequentemente, você vai estar menos exposto aí às ideias da mídia e aos ideais de aparência, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar, né? Eu não tenho tempo para ficar explicando para vocês sobre o lazer, né? E sobre a atividade física, que é bastante extenso, mas eu estou aí à disposição, né? Pode me mandar um e-mail, que a gente pode ir conversando sobre como você pode estar se organizando para inserir a atividade física regular, né? Os vários tipos de atividade na sua rotina. Inclusive, né? Arrumar a casa, varrer a casa, né, lavar a garagem, né, lavar tudo, gente. Isso tudo conta como atividade física, né? Então, ocupe o seu tempo com coisas que você gosta de fazer, tá bom? Esse é o meu recado aqui, mesmo que pequeno, né? Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês sobre, né, então, a autoconfiança corporal e como que a gente consegue
adquiri-la, tá bom? Obrigada, gente. Massa, Regiane. Claro que conseguiu. Tenho certeza que conseguiu e a galera no chat está, inclusive, paralelamente, interagindo sobre esse assunto esse tema que você abordou, né, que é a questão das redes sociais. E, inclusive, acho que foi a Eliane que falou uma coisa interessante, né, que não é somente uma questão na rede social, de fazer uma propaganda sobre um ideal de beleza. São propagandas sobre vidas supostamente perfeitas, né? E isso também inclui a aparência. E, Regiane, falando também sobre essa questão do exercício físico, né? O quanto ele é importante, e eu vejo também que nessa questão da autoconfiança, às vezes há até o uso do exercício físico de maneiras assim, muito extremas, né? Ou aquele abuso do exercício físico, que eu acho que tem sido muito comum, então, abuso do esforço do corpo, né? E às vezes, não sei, você acha que isso pode refletir também uma baixa autoestima, essa coisa do abuso, de buscar um perfil fixo, né? E também, né, pelo outro lado, a falta do exercício físico, né, principalmente para a juventude, eu acho que você deve ter uma vivência lá no Instituto muito grande sobre isso, com relação ao sedentarismo, né? Fala um pouquinho para a gente, Regiane, rapidinho, sobre essa questão dos extremos, né? Sim, da mesma forma que a gente tem os problemas alimentares, né, com a anorexia, bulimia, existe também a vigorexia, que é um transtorno com relação ao corpo, né? Então, a pessoa, né, faz exercício físico para ela se sentir forte, né? Isso acontece principalmente com homens, né? E ela não, mesmo ela não atingindo, ela continua, né? E inclusive começa até a utilizar outros recursos para ela atingir aquele padrão de corpo, e ela se olha no espelho e ainda não consegue, né, enxergar a forma como ela gostaria de estar, né? E a gente, na educação física, ela é primordial, as aulas de educação física são primordiais para estar conversando isso com os alunos, né? Todo o processo de mudança pelos quais eles estão passando, né? Então, é importante a gente estar explicando e ensinando, né, que não é bem assim e que você pode, sim, prejudicar a sua saúde, inclusive levar até a óbito por conta, né, de atingir esse ideal de aparência que, não, na verdade, não existe, né? Dos extremos, né? Dos extremos, exatamente. E até aqui, Regiane, você conversando sobre essa questão da vigorexia, me veio a lembrança o mito do Narciso, que para quem não conhece, eu acho super interessante, acho que se encaixa bem nessa nossa conversa, que é um mito da mitologia grega, né? Que é um ser de beleza incomparável, extremamente bonito, e que também extremamente arrogante, orgulhoso, e que se apaixona pela sua própria imagem quando ela é refletida de um lago. Mas aí, Regiane, você acha que autoconfiança e autoestima tem a ver com arrogância? O que você diz pra gente? Bom, eu acho que, assim, é muito interessante, né? A gente sempre fala, né, um pouquinho disso aí também nas aulas, né? Constante tirar selfies, né? E a gente sempre fala, ô Narciso, né? Para com isso, para tirar foto e presta atenção aqui, né? E aí eles ficam sem entender o que é Narciso, né? E aí a gente explica um pouquinho. Mas, enfim, eu acho que quando isso se torna um problema, né? Na verdade, assim, a pessoa está tão fissurada com aquilo já é um transtorno mental já mesmo, né? Então, nesses casos, não é só atividade física que vai poder ajudar ele, não, né? É importante também ter um acompanhamento, né, do psicólogo, né, do terapeuta, que eu acredito que é isso que a Nádia vai estar falando agora para a gente, vai poder falar melhor do que eu, tá? Por isso que é importante a atividade física e o lazer, né, estarem juntas aí com a psicologia, né, com a psiquiatria. Tanto é que muitos tratamentos de depressão são tratados com exercício físico, já está muito bem, né, mostrado na literatura isso. Então, às vezes, a forma como a pessoa está falando, né, sendo arrogante e tudo mais, provavelmente é porque ela não está aceitando, né, aquilo, ou ela precisa de trabalhar, né, esses sentimentos.
Então, eu acho que tem que ser também juntos, né? Sim. Não sozinha, a psicologia não só sozinha, a gente tem que aliar. Definitivamente, autoconfiança não tem a ver com arrogância, né, gente? Até colocamos um cartazinho aí no começo. Autoconfiança tem muito a ver com amor, né? Amor a si mesmo. E vou pegar esse gancho aí, Regiane, que a gente está conversando, né, sobre o narcisismo, e queria conversar, então, chamar a Nádia para o papo, né, e falando sobre isso, assim, tem essas questões de transtorno de personalidade, né, Nádia, que às vezes é uma essência egoísta, às vezes a pessoa sobrevaloriza a imagem, ou então às vezes a pessoa se deprecia e se distorce, né, distorce a sua própria visão. Então, existem muitos transtornos, né, Nádia, em que a pessoa se enxerga de uma maneira até às vezes muito menos generosa consigo do que, em geral, ela olha para o outro, né? Conversa com nós aí, Nádia. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui trazendo algumas reflexões e contribuições. E conforme foi muito bem expressado na introdução, e também ao que a Clarice fez o gancho agora, né? Esses transtornos, eles possuem em seu cerne efeitos patológicos decorrentes da chamada da ditadura da beleza, né? Eu vou trazer aqui algumas dimensões psicopatológicas e, posteriormente, uma reflexão mais subjetiva sobre tudo isso que a gente está conversando. Os transtornos principais, né, que são acometidos pela essa ditadura da beleza, são os transtornos alimentares, conhecidos como TAs, né, que é a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Eles são de maior prevalência entre a população feminina, as mulheres. Já o transtorno disfórmico corporal, que eu vou trazer também, o chamado TDC, ele tem uma maior prevalência entre os homens. Todos eles possuem um início na adolescência e prolongam-se até a vida adulta. Mas, pasmem, né, existem vários relatos na literatura que eles começam desde a infância. Então, é um dado alarmante, grave, né? O que esses três transtornos possuem em comum? A autoavaliação deturpada do sujeito sobre o seu peso e sua imagem corporal, né? Então, eles trazem ideias prevalentes envolvendo a preocupação excessiva com o peso e a forma do corpo. E isso leva os sujeitos a tomarem medidas de dietas extremamente restritivas ou drásticas e a utilizarem métodos inapropriados para alcançarem esse corpo idealizado, né? Tais sujeitos costumam julgar a si mesmo, a essência de si como um todo, baseando-se quase que exclusivamente na aparência física. Essa aparência física com a qual ele sempre se mostra satisfeito, né? Como resultado disso, o sujeito se torna disfuncional, né? Ele passa a não cumprir, a não funcionar, né? Existe um prejuízo na sua esfera social, ocupacional, afetiva, em outros campos importantes da vida. Entrando especificamente numa questão dos transtornos alimentares, eu começo falando da anorexia nervosa, né? Existem algumas estatísticas preocupantes, né? Que 10% das pessoas com anorexia grave, quando elas não são tratadas, elas podem vir a óbito. E outro dado é que no Brasil são registrados 150 mil casos por ano. Esses dados eu tirei da OMS, né? Bom, a anorexia nervosa, então, ela é caracterizada por uma recusa alimentar, que leva ao quadro de caquexia. O que é isso? É a perda de peso, de massa muscular, a falta de apetite, fadiga e a diminuição de força. Então, o termo, né, do senso comum é que o sujeito fica raquítico, né? Essa perda de peso, a gente fala que é autoinduzida, é o próprio sujeito que a induz, né? E ela é seguida pela tentativa de uma manutenção do peso abaixo do normal. Os principais sintomas, então, é o medo patológico do engordar, né, do ganhar peso, essa distorção da imagem corporal como um todo, e isso tudo pode levar à ocorrência de distúrbios endócrinos, né, devido à desnutrição mesmo. Então, na anorexia nervosa, existe uma negação da gravidade da perda de peso,
né? A gente fala que é negação de riscos. O sujeito se olha no espelho, embora ele esteja raquítico, ele se vê como um corpo maior, um corpo gordo, né? Vamos dizer assim. Entrando na bulimia, a estatística é que no Brasil são registrados 2 milhões de casos por ano. Então, também é um dado da OMS que é bem alarmante, bem preocupante. É um transtorno que é caracterizado por impulso irresistível de comer excessivamente, né, que a gente chama de hiperfagia, e existe uma evitação dos efeitos danosos, né, de engordar. E aí o sujeito passa a induzir vômitos ou outros métodos purgativos ou não purgativos, devido a esse medo mórbido de engordar. Os alimentos que são consumidos, preferencialmente, né, são alimentos com sabor adocicado e hipercalóricos. A gente fala de método purgativo, são aqueles métodos para repulsar, né, o consumo excessivo de alimentos. E eu vou frisar, esse consumo excessivo de alimentos, ele acontece em um curtíssimo espaço de tempo. Não é uma coisa que ocorre ao longo do dia, por exemplo, né? É um pequeníssimo intervalo de tempo, o sujeito come compulsivamente, isso é hiperfagia. Então, o vômito autoinduzido é um método purgativo mais frequente e que mais delimita o fim da compulsão, né? Mas, como eu falei, existem métodos não purgativos, né? Que é, por exemplo, os jejuns e os exercícios excessivos, né? Longos tempos sem comer, né? Períodos sem comer. Qual que é a diferença da anorexia nervosa para a bulimia nervosa, já que são coisas diferentes, são transtornos diferentes? A anorexia, nessa tentativa, né, de não ganhar peso, de perder esse peso, né, ela é um mecanismo de negação. O sujeito nega a possibilidade de comer, o sujeito nega o engordar, o sujeito nega a sua desnutrição, né, os riscos desse quadro todo que ele apresenta. Já na bulimia, com a prática da hiperfagia e a utilização dos métodos purgatórios e não purgatórios, o sujeito demonstra, né, um mecanismo compensatório, ou seja, existe um sentimento de culpa muito marcante pelo comer excessivamente, e ao trazer esses métodos, né, de purgativos e não purgativos, na tentativa de compensar, né, para que ele não ganhe peso. Então, a diferença é esses dois mecanismos. Na anorexia nervosa, nós temos um mecanismo de negação, e na bulimia nervosa, nós temos um mecanismo de compensação, além dos comportamentos serem um pouco diferentes também. Trazendo aqui o transtorno dismórfico corporal, que é chamado de TDC. Aproximadamente 2 a 3% da população apresenta esse transtorno. Ele é caracterizado pela preocupação excessiva com um defeito que é imaginado, um defeito da aparência que é imaginado. Então, se existe uma ligeira anomalia física, um defeito, né, tudo isso entre aspas, se eles estão presentes, a preocupação do indivíduo se torna acentuadamente excessiva e isso causa um sofrimento clínico significativo, né? Como que a gente percebe que o sujeito está nessa situação, nesse quadro clínico, né? Muitas vezes é aquele sujeito que busca reafirmação dos seus supostos defeitos, né? Ele pode se arrumar de uma forma compulsiva, trocar de roupas várias vezes, se olhar no espelho excessivamente, né? Muitas vezes submete-se a tratamentos estéticos e cirúrgicos, muitas vezes sem criteriosa indicação médica, né? Quando a gente fala da vigorexia, ela é basicamente um comportamento dentro do transtorno dismórfico corporal, né? Ela é também chamada de dismorfia muscular e envolve uma preocupação de não ser suficientemente forte e musculoso em todas as partes do corpo, que foi mais ou menos aquilo que a Regiane falou, não, que ela trouxe uma introdução, né? Esses indivíduos que são acometidos pela vigorexia, eles frequentemente se relatam, né, se descrevem como fracos e pequenos,
quando, na verdade, eles apresentam uma musculatura desenvolvida em níveis acima da média da população. E é isso que se trata de uma distorção da imagem corporal, né? Geralmente, devido a essa distorção, eles se preocupam de uma maneira anormal com a massa muscular, e isso pode levar, né, a comportamentos como excesso de levantamento de peso, prática de dietas hiperproteicas, o uso indiscriminado de suplementos, além do consumo de esteroides anabolizantes, né? E agora eu venho falar um pouquinho dos quadros comórbidos, né? O que são quadros comórbidos? É quando a existência de um transtorno gera, né, ocasiona outros transtornos. Então, nesses transtornos que eu mencionei, existe, né, uma comorbidade com, por exemplo, o transtorno depressivo, né? A pessoa deprime o seu humor por ela não se sentir suficientemente boa, atraente, né, bonita, enfim. Existe também a comorbidade com os transtornos de ansiedade, né? E eu vou destacar a fobia social. O sujeito tem medo de sair de casa por receio do julgamento que ele vai receber. E o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, se a pessoa exerce uma atividade física em excesso, isso pode ser o quê? Uma ideia obsessiva que traz um comportamento compulsivo, né? Que pode se caracterizar como um transtorno. Também como comorbidade, uso e abuso de substâncias, né? Que são os inibidores de apetite, os laxantes, anabolizantes, uso de anfetaminas, né? Existe a possibilidade de apresentação de alguns episódios maníacos, né, que a gente fala que é a euforia intensa, a inquietação, impaciência e principalmente a falta de autocontrole, né? E também a possibilidade de quadros de delírio, que são os delírios geralmente de superioridade ou inferioridade, né? Quando a Clarice fala, né, do mito do Narciso, achei muito interessante, né, porque ela questiona a questão da arrogância. Ao meu ver, isso pode caracterizar-se um quadro de delírio de superioridade, né? E a arrogância vem como resposta a isso. Então, achei muito interessante, enquanto ela falava, eu refleti nesse sentido. Qual que é o tratamento para esses transtornos e as suas comorbidades, né? A gente fala de terapia conjugada. A importância da psicoterapia, independente da abordagem que o sujeito vai se sentir mais confortável para seguir, né? A abordagem do profissional. E a terapia medicamentosa, né? Que são os psicofármacos. E, muito bem colocado pela Regiane também, a gente tem que colocar, tem que pensar na importância, né, da atividade física e do lazer como forma de tratamento. A literatura, os estudos mostram isso claramente, né? E eu vou citar aqui as terapias alternativas, como a prática de meditação, o yoga, a acupuntura, né? Então, são medicinas, terapias da medicina geralmente oriental, né, e que também possuem comprovações científicas. Então, seriam essas as formas de tratamento possíveis, né. Agora, quando a gente pensa a título de prevenção, né, que é aí que eu entro numa parte mais subjetiva, eu trago aqui algumas sugestões para ampliação da nossa autoaceitação, tá? É claro que os sujeitos que são acometidos por esses transtornos e que não estão em tratamento, eles vão ter dificuldade de pensar nessas sugestões, né? Mas enquanto a gente não está acometido por essas psicopatologias e a nossa consciência está mais presente, então essas sugestões, elas podem ser úteis, né? Como a Clarice muito bem falou, a autoaceitação, ela tem a ver com o auto-amor, o autocuidado e a autoestima, né? Só que quando a gente pensa na autoestima, é muito comum a gente direcioná-la, né, para a questão da aparência física. Mas todos esses conceitos, autoaceitação, autoamor, autocuidado, autoestima, eles vão além
da questão da aparência física, né? Por quê? Eles são uma avaliação subjetiva do sujeito, que o sujeito faz sobre si como um todo, né? Então, existem 4 principais pilares para que esses conceitos podem acontecer de uma forma real na nossa vida. E são as sugestões que eu vou trazer, né? A importância de você tentar ser mais flexível com você mesmo e com os outros. Então, eu digo que entre o tudo e o nada, existem muitas outras possibilidades, né? Rever as suas metas e as reais possibilidades de atingi-las. Porque se a gente tem um ideal, né, um ideal de meta, e a nossa realidade está muito distante, isso provoca na gente uma frustração. Não dê destaque ao que você acha ruim em você mesmo, né? É importante a gente reforçar aquilo que no senso comum a gente fala de qualidades, né? Também, aproximar o seu ideal de eu com o seu real, porque quanto maior a distância entre eles, mais difícil e menor a probabilidade de você atingir os seus objetivos, né? Descartar a perfeição física e os critérios rígidos sobre ela, né? Então, isso é muito importante, questionar e descartar. Descobrir e destacar as coisas que você mais gosta em você mesmo, né? No senso comum a gente fala de qualidades, né? O que eu tenho de qualidade? Outro aspecto é não se preocupar de maneira injusta, mas também ter referências realistas, né? A comparação, eu falo que a comparação é o ladrão da felicidade, né? Quando você se compara com casos de sucesso, com aquela beleza extraordinária, né, quase que ímpar, isso provoca em você uma sensação de que falta algo na sua vida, né? Então, é um vazio existencial que pode ser gerado. Além disso, eliminar o eu não sou capaz, ser otimista, não recordar apenas de coisas ruins da sua vida. Então, eu quero reforçar que todas as sugestões, elas não têm a ver só com a aparência física, mas com a autoaceitação, né, como um todo do nosso ser, da nossa existência. E vou reforçar também que para os sujeitos que apresentam quadros psicopatológicos, eles não conseguem, né, eles não têm essa consciência ampliada, né? Então, essas orientações é para uma pessoa que ainda não está adoecida e que ela consegue questionar e ampliar a sua consciência. Para as pessoas adoecidas, elas precisam de atenção e de tratamentos adequados, né? Como uma breve consideração final, né, para eu terminar aqui a minha fala, a minha contribuição, existe uma frase de uma prática de meditação, que é a Ho'oponopono, que para mim, assim, resume, sintetiza e eleva, né, o conceito de autoaceitação muito bem. Essa frase diz assim: eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e eu sou grato. Então, esse é um exercício de meditação. E é um exercício que eu convido todos vocês, todos que estão aqui, né, acompanhando a live, para praticar ao longo dos seus dias, né, e principalmente naqueles dias mais desafiadores, em que alguma situação nos deixa com um humor deprimido ou um humor eufórico, né, de ansiedade. Então, essa pequena meditação é um convite que eu faço para vocês, eu acho que é muito importante, e por isso eu vou repetir essa pequena frase e realmente finalizar a minha contribuição. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e eu sou grato. Para mim, isso é o caminho da autoaceitação. Ho'oponopono. Ho'oponopono. Gente, dá até para colar num papelzinho no espelho ali, ó, enquanto escova o dente de manhã. Dá para fazer uma coisa diária aí, não dá não? Sensacional. É muito rápido, né, muito prático, muito pontual, mas que se for feito, né, assim, de uma forma verdadeira, intensa, de dentro para fora, né, é funcional, tá? Então, eu já coloquei aqui no chat, para que todos possam ter direitinho, né, a frase, e vou colocar também aqui o nome da prática de meditação, tá bom?
Excelente, Já Nádia. colocou. A Sara já colocou aqui para mim. Muito obrigada, Sara. Inclusive, eu finalizo também agradecendo as duas, mas frisando também a importância, gente, que é ter uma rede de apoio interessante nessa construção da autoconfiança e autoestima. Enquanto estávamos aqui ouvindo vocês duas, no chat estava rolando ali uma discussão, uma ajudando a outra, e infelizmente hoje, pelo tempo e pela surpresinha, não dá para a gente explorar muito os comentários e as perguntas, tá, galera? Mas estamos nos aproximando do fim. Fiquem para assistir a surpresinha. Eu quero agradecer a participação de todos e todas no chat, as convidadas. Quero agradecer também a Sara e a minha irmã Ludmila, que foram as pessoas que me ajudaram nas edições dos vídeos de hoje. Deixo também o meu agradecimento muito carinhoso à coordenação do Projeto Lugar de Mulher. É um projeto que a gente está fazendo uma coordenação coletiva, que inclusive a Regiane e a Nádia participam, além delas a Fernanda, a Michele, a Renatinha, o Jefferson e eu. Esqueci de alguém? Não, né? Acho que não. É coletivo, é muita gente. Então, assim, muito feliz por estar terminando esse ciclo de lives, tendo trabalhado com vocês, e nosso trabalho apenas começou, né? Também quero convidar a todos para que acompanhem nossos trabalhos nas redes sociais, no Instagram, @Lugar de Mulher, no canal do YouTube Lugar de Mulher, no site do IFMG, na aba Coletivos, nós estamos lá com várias dicas, e aproveito para convidar, gente, todo mundo, para um evento maravilhoso na semana que vem, né? A 4ª semana, a Revolução do Gênero, que acontecerá no dia 7, 8 e 9, quarta, quinta e sexta da semana que vem, a partir das 18h30, no canal do YouTube TV IFMG Campus Bambuí. Bom, gente, querer estar diferente, buscar aquela imagem corporal que traga e nos gere bem-estar, é super importante. Mas o nosso recadinho final é para que nos atentemos para aquelas buscas de ciclo sem fim, para aquelas descaracterizações da sua própria imagem, para as angústias daquelas metas que são inatingíveis e para os excessos que a gente pode facilmente cometer nessas buscas. Lembre-se que os nossos circuitos emocionais, eles sim são construídos ao longo da nossa história e que podemos, por isso, mudar a interpretação dos nossos sentimentos. De repente, se exercitar para sair do eu odeio o meu corpo. E aí, um passo seguinte talvez seria eu desgosto um pouco do meu corpo. Para aí a gente chegar no eu acho que eu não me importo como o meu corpo está e não como ele é. Eu não me importo como o meu corpo está, porque o corpo muda. E aí sim, talvez a gente trabalhar esse exercício para finalmente chegar no tenho gratidão pelo meu corpo, né? Construir a autoestima e a autoconfiança corporal é um processo, é uma batalha cotidiana e cheia de altos e baixos. Por isso, convido a vocês prepararem os seus coraçõezinhos, porque o meu já está aqui, já tem um nozinho aqui, para a gente assistir um videozinho feito por mulheres muito inspiradoras e que vão confidenciar com a gente, né, sobre como elas construíram e constroem a sua autoconfiança. Então, eu peço para a Fernanda para assumir aí e botar o vídeo para a gente, e ficamos por aqui, galera, muito obrigada, deixando os nossos beijos e abraços virtuais, abraçando vocês todos. Se cuidem, se protejam, até breve, e aumenta o volume aí, gente, porque o negócio é dureza.
tenho 7 anos. Eu gosto da música livre porque alguma coisa dá em mim que eu acabo ficando meio agitada. E eu gosto de ficar meio agitada algumas vezes. Faz um pouquinho bem também. Eu fico pulando, fico dançando, fico cantando algumas vezes assim. Para ter autoconfiança, você precisa se conhecer, saber suas qualidades, seus defeitos, seus superpoderes e principalmente gostar de você mesma. Quando tu sair, céu será teu território. Voe pra você, seja quem quiser, faz o teu jeito. Quando tu sair, ame tua metamorfose, cuide de você, seja como for, faz o teu jeito. Eu acho que o essencial é perceber que você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é a pessoa que passa pelos seus piores momentos e pelos seus melhores momentos também. Então, cuide de você, se ame. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Eu acho que a gente pode ir em busca daquilo que nos faz bem, daquilo que nos faz se sentir bem. E quando a gente tem a coragem de sair da zona de conforto e buscar algo novo, ir de encontro a algo novo para a vida, isso é uma das melhores coisas que pode acontecer. De você estar onde você quer estar, de experimentar e viver aquilo que você gostaria de viver, e não ficar preso ao passado, preso às circunstâncias, mas criar uma oportunidade de ser alguém melhor. Quando pessoas bem próximas à minha família, né, no caso a minha mãe e eu, elas disseram que eu não daria gente, eu não conseguiria ser nada, porque filha de uma mulher solteira, que tinha que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, pobre, não tinha futuro. E aí essa frase fez a minha mãe me incentivar muito para ser alguém na vida. E essa frase servia de força para mim. Quando eu começava a cair, essa frase vinha como uma força. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque ao entrar na universidade, eu me abri a um mundo novo, a culturas novas, a pessoas novas, a crenças novas. E aí, sem julgar ninguém e sem me julgar pelo que eu estava sentindo, eu estava livre. Então, assim, eu pude conhecer várias outras pessoas, vários outros estilos de vida. E aí eu percebi que o meu cabelo era bonito, que eu poderia tirar aquela calça jeans apertada, entrar numa calça larga, num saião, num vestido, colocar a minha rasteirinha e ser feliz tranquilamente. E aí eu me permiti também perceber que eu posso errar, porque pessoas com autoconfiança e com autoestima, elas podem errar. A diferença é que elas sabem que elas estão erradas, elas caem, mas elas levantam para poder serem melhores. Maria, Maria, eu sou uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Eu acho que o estudo é a base de tudo, né? A gente, sem estudar, né? Ainda mais a gente mulher, na condição de mulher que a gente né? Eu ainda como porém, minha mulher negra, as oportunidades que surgem, né, a gente tem que pegar, né, com unhas e dentes. Então, eu sempre, né, tive muito apoio, tanto do meu pai, né, como das pessoas, né, que cruzaram meu caminho e formei, né. Então, eu sempre fui embalada, né, na vida, pelos amigos, né, eu sempre fui uma pessoa muito alegre. E acho que a gente tem que sonhar, né? Sonhar e buscar, né? Correr atrás dos sonhos da gente, né? A perseguição desses valores que você considera importantes vão te guiando para
para exercer, para fazer, para conviver. Eu acho que isso é importante para as pessoas. É preciso ter uma perspectiva, ter um valor, ter valores, ter crenças. E isso sempre no coletivo. Eu acho que o coletivo é que te dá essa força, seja família, seja amigos, seja companheiros. Por exemplo, não me sai da memória o carinhoso agrado de meu pai, os tempinhos do papai, ou os cuidados que recebíamos de nossa mãe, que apesar de brava, era muito aconchegante. O convívio alegre e respeitoso entre irmãos, primos e amizades. Em todas essas relações, a admiração pela sabedoria alheia e a vontade de chegar lá, a consciência das minhas falhas e a vontade de superá-las. Esse espelho é responsável pela busca do conhecimento, o gosto pela leitura, pelo estudo, pela informação. Esse caminho da política, da sociedade, da organização da sociedade, da luta pelas mudanças para melhorar a sociedade, o convívio social, a situação do povo, a integração da sociedade, que eu acho que é muito importante. É isso que é o meu condutor. Política e sociedade são coisas muito importantes. De uma efervescência, de um engajamento, de uma alegria. Isso, assim, era nós soltando no mundo mesmo, era para ir no mundo. E tem alguma música que vocês se inspiram? Caminhando contra... Vamos começar outra vez. Caminhando... Não. Pega o tom. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, encardinales bonitas. Eu vou. Salvas pelo gongo. Salvíssimas pelo gongo. Ai. Era isso, pessoal. Agora chora, coração. Meninas, obrigada. Lude, que bom te ver. Obrigada, galera. Obrigada pela presença, pelas participações, contribuições. Espero que tenham gostado. E aguardem as novas ações do Projeto Lugar de Mulher, do Coletivo Maria Maria. Tamo junto. Força para nós. Beijinho.
Agora que eu tô vendo os comentários aqui do vídeo. Que lindo! Ainda tá gravando, pessoal, ou não? Acho que a gente pode parar de gravar já, viu, Fê? Tá.